Que a alegria do Espírito esteja com todos os que estão em Cristo Jesus. No livro de Efésios, na carta de Efésios, nós temos no capítulo 6, versículos 6, 11 e 12, assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, nós somos exortados, no final da carta aos Efésios, a escapar das ciladas do diabo. O que são ciladas? São armadilhas. Estas ciladas vão exigir de nós discernimento. A cilada nos faz lembrar uma arapuca, e todos nós conhecemos o que é uma armadilha. Na arapuca ou armadilha, nós temos uma isca. E a nossa alma, como uma ave, ela vai por causa daquilo que vê. Ela vê uma isca, ela vê uma comida. Veja que o primeiro pecado, o início do pecado e o pecado até agora é também da mesma maneira, é por meio de vista. Portanto, nós vamos ver de uma maneira simples como escapar das ciladas do diabo, como escapar da armadilha. Precisamos ver que a nossa luta não é contra pessoas, nunca lute contra pessoas, contra carne e sangue. Nós temos uma batalha espiritual, é uma batalha invisível contra poderes invisíveis, que são chamados de dominadores deste mundo. E este mundo tem muitas armadilhas, muitas arapucas. Hoje nós vamos meditar em como escapar das ciladas do diabo. Nós vamos lembrar que a primeira cilada em que o homem caiu foi por meio da vista. E nós temos em Gênesis que a mulher viu a árvore. Ela olhou para a árvore e ela viu. Portanto, ela foi enganada pela vista. Os nossos olhos sempre vão nos enganar. E nós precisamos vigiar muito os nossos olhos. Então, nós temos em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, a seguinte advertência a respeito dos nossos olhos. É 5, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Vou repetir, porque o que vemos se torna cilada do diabo. Está escrito assim no versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É por isso que a cilada das igrejas falsas trabalham para as coisas visíveis. A igreja verdadeira, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, anda por fé e não tem nenhum apelo visual. A igreja não pode ter nenhum apelo visual, porque nós devemos andar por fé.
Fé é crer em Deus. Isto é a primeira coisa que nós temos que aprender para não cairmos em ciladas, em armadilhas, em arapucas. Hoje nós temos igrejas que são verdadeiras arapucas. As almas entram e ficam presas. E ali elas não entendem coisas espirituais e ficam trabalhando e andando por vista, se movendo por vista. E admiram tudo na igreja pelo que se vê, segundo a carne. Então, a primeira lição, para nós escaparmos das ciladas do diabo, é andar por fé. Mas nós vamos ler outra passagem aqui também em 2 Coríntios, que é sobre o mesmo assunto. E diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos repartir este versículo em pedacinhos, para nós alimentarmos o nosso coração com ele, porque o seu coração agora pode estar preso. A sua alma agora pode estar presa pela vista. E nós somos cativos pelas coisas que se veem. Somos enganados. Lembre-se, a vida espiritual é uma vida que exige vigilância e oração. Sem oração e vigilância, você será como um pássaro que voa, pousa, vê a comida, isto é, vê algo e anda por vista. E cai numa arapuca e fica preso naquele lugar que se vê. Portanto, veja o que está escrito. Nós precisamos nos voltar às Escrituras. Se você não voltar ao que está escrito, você vai cair na cilada do diabo. O diabo, ele age por meio do homem, por meio das coisas que se veem. E diz assim a palavra 4:18, 2 Coríntios. Não atentando nós nas coisas que se veem. Se você estiver prestando atenção nas coisas que se veem, você cairá na armadilha e você ficará preso e seu entendimento ficará limitado àquilo que se vê. É por isso que as igrejas, na sua grande maioria hoje, apela para coisas visíveis, coisas que nós ouvimos e vemos. Precisamos estar apercebidos, pois Jesus avisou-nos que o engano viria sobre o mundo, que se fosse possível enganava até os eleitos. Mas a grande parte dos crentes estão desapercebidos. Não é que são incrédulos, eles creem, mas eles caem em armadilhas. Portanto, é atentando para as coisas que não se veem. Como prestar atenção numa coisa que não se vê? Como dar maior atenção às coisas que não se veem? Somente por meio da fé. Tudo na igreja, tudo na vida espiritual, tudo é por meio da fé. Por que o Espírito Santo nos dá visões e sonhos? Está lá no livro de Atos, está lá na profecia de Joel. O Espírito Santo dá visão é para nós vermos como Deus vê. Como que você vai saber como Deus vê a sua igreja? Como Deus vê a nossa reunião da igreja? Como Deus nos vê? Por meio de visão. Sim, as nossas atitudes agora precisam de estar reveladas pela visão, por sonhos, por aquilo que Deus, pelo instrumento que Deus tem, que o Espírito Santo tem, para nos mostrar o que está acontecendo conosco. Senão nós vamos cair em ciladas, em armadilhas, vamos morder a isca e vamos ficar presos.
e nós vamos compreender o que é liberdade. Pois conhecereis a verdade e sereis livres. Em Gálatas diz: vocês devem permanecer na liberdade com que Cristo vos libertou, em não caírem de novo no jugo da lei. Veja, em Mateus 4, nós vamos ver uma tentação de Jesus Cristo, uma das tentações. Mateus 4, portanto, nós vamos andar por fé e não por vista. Jesus não caiu na cilada. E foi assim no capítulo 4, versículo 8. E é assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Prestem atenção. Os nossos olhos, eles não servem para as coisas espirituais. Os olhos do coração é que servem. Porque os olhos nas Escrituras são os olhos da alma, do coração. São os pensamentos, nossa vontade, nossa emoção. Percepção espiritual é com o nosso espírito. É onde Deus está. E o que o diabo fez? Mostrou. Mostrou o quê? Jesus olhou. O que o diabo mostrou para ele? Os reinos do mundo e a glória deles. O que é os reinos do mundo? O que são os reinos do mundo e a glória deles? É o desenvolvimento da árvore da ciência do bem e do mal. É o desenvolvimento do pensamento pecaminoso no homem, que fez crescer todo o pecado e nascer, frutificar todo tipo de pecado. Porque o homem comeu, isto é, colocou no coração, na sua mente, as coisas malignas, a desobediência, e encheu-se de algo que estava proibido. Mas veja, como é essa tentação? É mostrar algo para nós. Nós podemos entrar, e isto eu dou testemunho. Entramos em um lugar, em uma reunião de igreja ou um culto. Se Deus não te revelar o que está acontecendo ali, não acredite no que você vê. Senão você será enganado. Cuidado com o que o homem está tentando te mostrar. O homem, na carne, ele quer mostrar poder. E é verdade. Nós precisamos andar por fé e não por vista. Se você chega em qualquer lugar que está pregando o Evangelho, em que está falando o que está nas Escrituras, você deve ir ao Espírito Santo que está no seu espírito, orar a Ele, pedir a Ele para te revelar o lugar em que você está se reunindo e o que você está fazendo, porque Deus deseja que você conheça a verdade. Deus deseja isto. Deus não deseja que você seja enganado. Ele quer que você o conheça. Ele é a verdade. Por isso não ande por vista, ande por fé. Jesus, ele refutou, ele resistiu, e ele disse no versículo 10, retira-te. Retira-te porque nós vamos adorar somente a Deus e só a Deus nós vamos dar culto. Portanto, o que o diabo queria? Ele queria transformar as coisas de Deus em um certo cuidado, um certo culto que envolvesse as coisas do mundo. E é assim. A igreja foi tomada com as coisas do mundo.
com as coisas dos homens. O contrário deve acontecer conosco, com nós, os que cremos. As coisas de Deus é que devem nos encher. Em Efésios diz que nós seremos cheios de toda a plenitude de Deus. Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo, vazio de coisas da carne, mas cheio do Espírito Santo. E para nós terminarmos esta meditação e compreendermos como escapamos da cilada do diabo, vamos ver como Jesus veio. Está em Isaías 53. Está escrito assim, como Jesus veio. Isaías 53, 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Jesus era sem aparência de formosura, quando ele esteve aqui na terra. As pessoas jamais poderiam seguir Jesus pela sua aparência. Jesus nasceu numa manjedoura. Quem iria numa manjedoura para procurar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Aquele que ganharia toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E aquele que agora está sentado no trono. Você creria em João Batista vestido de pele e comendo gafanhoto e pregando no deserto? Longe do templo, longe da religião. Você acreditaria se João Batista estivesse pregando aqui nessa cidade hoje? Você creria? Ou você andaria por vista? Você olharia e falava, já vai um louco. Por quê? Porque anda por vista. Peça a revelação de Deus. Peça a revelação de Deus. Aquele homem destruído na cruz, desprezado, ele é a imagem do Deus vivo, mas é espiritual. Isso é maravilhoso. Portanto, em Efésios, onde começamos a meditação e que fala da cilada, diz que é para fortalecer no Senhor na força do seu poder. Nós precisamos do poder de Deus, de estar no reino, com armas espirituais, para vencermos a vista. Você precisa de vencer os seus olhos, os seus ouvidos, para que possa ter visão de Deus, para que possa compreender coisas espirituais, para que possa ser cheio do Espírito Santo. A Jesus Cristo, a honra, a glória e o poder para sempre. E essa lição é uma grande lição. Agora mesmo, você pode estar sendo enganado pela sua vista. Ande por fé e não por vista. E você vai escapar das ciladas do diabo. Amém.